Fala rapaziada, aqui é Cícero Trum e hoje a gente vai conhecer a história de um dos jogos mais inacreditáveis da história da Liga dos Campeões, o fatídico 7-1 do Borussia Mönchengladbach sobre a Inter de Milão, mas que foi anulado. Como isso aconteceu e o que levou a UEFA a tomar essa decisão? Vamos ver aqui. No dia 20 de outubro de 1971, o Borussia Mönchengladbach recebia a Inter de Milão pelas oitavas de final da Champions League. E o time alemão estava em plena ascensão, havia sido bicampeão aí da Alemanha Ocidental nas temporadas 69-70, também 70-71. A fama da equipe alemã já se espalhava pela Europa. Tinha inclusive muitos craques já titulares da seleção alemã, como o Bert Vogts, o Günther Netzer, o Herbert Wimmer e o Jupp Heynckes. A Inter de Milão, por sua vez, havia dominado o cenário aí europeu, inclusive nos anos 60, foi campeão da Champions League duas vezes, com o craque aí Luis Soares Miramontes e companhia, e era uma equipe que estava em transição. Alguns jogadores já, ainda daquela época, já estavam veteranos, e outros haviam saído da equipe há pouco tempo, e jovens estavam entrando no time, mas fato é que a Inter até era a atual campeã italiana. E o palco do episódio do primeiro jogo era o estádio Bökelberg, na Alemanha Ocidental. E esse estádio era a casa do Mönchengladbach até que o Borussia Park foi construído em 2004. O clima do jogo era de muita rivalidade. Primeiro lugar porque na Copa de 70, no ano anterior, a Itália havia eliminado a Alemanha nas semifinais da Copa do Mundo, inclusive um jogo que é épico, né? Um 4-3 espetacular na prorrogação. E então os alemães já estavam com um ranço aí dos italianos. Para piorar, a fama desse time da Inter de Milão era de entrar em campo com muita arrogância. Os jogadores eram já de muito renome, eram campeões aí, muitas vezes tanto na Itália como também da UEFA Champions League, e então mostravam bastante soberba com relação aos adversários, pelo que dizem, né? Inclusive eles nem quiseram se hospedar na cidade de Mönchengladbach e foram na vizinha Colônia. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o Mönchengladbach dominava o jogo, vencia por 2-1. Então o atacante da Inter de Milão, o Roberto Boninzenha, foi cobrar o lateral e caiu no gramado, aparentemente sendo atingido por algum objeto. Foi aí então que a confusão começou, com muitas versões contraditórias de ambos os lados. O treinador da Inter de Milão queria retirar os atletas do gramado, alegando que já não tinham mais condições de jogar futebol. O médico atendia o atleta que estava no chão caído. Os outros atletas da Inter estavam em busca do objeto atirado, que depois foi encontrado aí por Sandro Mazzola, e aparece como uma latinha de Coca-Cola, vazia em mãos, e leva até o árbitro. Algumas imagens obtidas anos mais tarde mostravam que alguém da arquibancada deu esse objeto, essa latinha de Coca-Cola, para o Sandro Mazzola levar até o árbitro. Pelo lado alemão, alguns jogadores falavam de que era uma farsa e que o atacante da Inter estava encenando. O Luigi Miller, que era defensor do Gladbach, dizia: eu vi a lata atingir o ombro do atleta da Inter. A princípio ele apenas parecia confuso, então o Mazzola correu até ele e pediu para que ficasse no chão. Ele caiu como se tivesse sido atingido por algum raio. A lata estava praticamente vazia. Percebi isso quando chutei ela para fora. Boninzenha queria se levantar, mas um médico o empurrou repetidamente para o chão. Em seguida ele foi carregado para uma maca, mas vimos que ele estava piscando para os companheiros. Foi uma ótima atuação. O jogador atingido, o Boninzenha, disse: eu não sei o que aconteceu porque eu estava no chão. Eu ia bater o lateral e quando fui atingido desmaiei. E depois de acordar eu queria muito continuar jogando, mas o médico me levou para o vestiário. O jornalista Alfeu Biagi, ele foi testemunha ocular aí do ocorrido e relatou: eu voltei de Mönchengladbach com a minha capa de chuva manchada de Coca-Cola. A lata mais famosa do futebol europeu de fato voou em direção à nuca do Boninzenha, passando por cima da minha cabeça. Os respingos do líquido escuro pareciam brilhar sobre os refletores. Lembro como se fosse ontem o forte impacto na cabeça do atacante, que caiu no gramado atordoado. E vi com a mesma nitidez Mazzola pegando alguma coisa e entregando até o árbitro. Virei no mesmo momento e um jovem loiro tentava se esconder nas arquibancadas, mas foi imediatamente pego pelos dois policiais. As manchas de Coca-Cola deixaram uma leve marca na minha capa de chuva transparente, mesmo depois da lavagem. O árbitro da partida era o holandês Jeff Dorpman, e ele esteve prestes a cancelar a partida depois do ocorrido. Mas ele disse que não cancelou porque a polícia orientou para que continuasse, já que havia um perigo muito grande de acontecer uma briga generalizada ali da torcida e até invadir o gramado. Então, mesmo contrariada, a Inter de Milão teve que voltar a campo
E aí o Mönchengladbach não tomou conhecimento, foram mais 3 gols ainda no primeiro tempo, virando aí 5-1, e foram mais 2 gols ainda no segundo tempo, mas só foram mais 2 gols porque o Mönchengladbach realmente tirou o pé na segunda etapa. Em 2006, para uma revista alemã, o árbitro aí, o Jeff Dortmund, deu a seguinte declaração: o chefe da polícia pediu para continuar o jogo. Ainda estou convencido que Bonizenha fingiu estar inconsciente. Uma atuação profissional. A lata estava aberta, mas não cheia, e foi atirada de 20 ou 30 metros de distância. Não teria esse efeito todo no Bonizenha. O ato não estava certo, é claro, mas tampouco a resposta da UEFA em cancelar o jogo. Logo depois da partida, os dirigentes da Inter de Milão já davam como certeza que iam conseguir anular a partida, tendo em vista que os atletas não tinham a mínima condição de estar em campo, estavam realmente preocupados ali com o que aconteceu e temendo muito pela segurança. Já o Mönchengladbach dizia que era apenas uma atuação do Bonizenha e que, como a Inter não teria condições e viu que estava muito abaixo tecnicamente aquela noite, não teria como vencer a partida, resolveu fazer tudo aquilo para conseguir uma anulação do jogo de repente. Inclusive o médico do Mönchengladbach foi ao vestiário da Inter de Milão, tentou ver a situação do atacante italiano, né, para ver se era realmente grave a lesão que ele teve na cabeça, na lata que foi atingida. Porém, o médico aí da Inter de Milão, seu colega de profissão, não o deixou entrar. O Mönchengladbach também tentou culpar aí algum torcedor da Inter de Milão, que essa lata tivesse vindo da torcida da própria Inter, o que não faz sentido, até porque um torcedor foi detido pela polícia local. E ele estava na torcida do Mönchengladbach. O regulamento da época previa a eliminação do time ou então uma multa, mas não um cancelamento de partida. A diretoria da Inter de Milão queria anulação do jogo, mas a vitória por 3-0 da Inter de Milão, alegando que não tinha nenhuma segurança, né, dentro de campo e que então a Inter de Milão deveria ser a vitoriosa, como já aconteceu em muitos jogos aí. Até eu lembro um Avaí Paysandu, se eu não me engano, que o Avaí estava ganhando por 2-0 e deu uma briga lá do Paysandu, lá da torcida. O árbitro cancelou, acho que nos 30 do segundo tempo, o jogo. E o Avaí acabou ficando com o 3-0 ali, né, ao invés do 2-0, até foi um golzinho a mais de saldo. A UEFA então decidiu anular a partida, o que gerou extrema polêmica. E além disso, inverteu a ordem do jogo. O primeiro jogo era esse que estava acontecendo na Alemanha. Então fez com que o primeiro jogo fosse para a Itália, levando um pouco mais para longe, passando algumas semanas, vendo se abaixava o clima de tensão na Alemanha com relação a isso. E além disso, o jogo não seria em Mönchengladbach, acabou sendo em Berlim. O jogo aconteceu primeiro na Itália, a Inter venceu por 4-2 e no jogo da volta a Inter segurou o placar e deu 0-0 a partida. Até o goleiro da Inter acabou pegando o pênalti, aí foi uma pressão incrível do Mönchengladbach, mas não teve jeito, a bola não entrou. O time da Inter de Milão ainda se motivou na competição e estava ali indo aos trancos e barrancos e acabou chegando até a final, mas aí foi derrotada para o Ajax de Cruyff e companhia. Fato é que foi um acontecimento épico, né, no futebol europeu, que gera polêmica até hoje. Tanto é que a lata aí atirada ali no gramado, a famosa latinha, está no museu do Borussia Mönchengladbach até hoje, é muito requisitada e visitada aí pelo fato da sua história ser marcante no futebol, né? Alguns acreditam que o Bonizenha tenha feito uma encenação e a Inter pressionou então a UEFA e fez esse esquema todo aí para poder conseguir uma anulação da partida, já que sabia que não ia ter condições naquela noite de vencer o Mönchengladbach e estava com medo de tomar uma goleada, como de fato tomou, né? E também a versão de que realmente a segurança foi comprometida ali e a UEFA fez certo em anular. O que é certo é que mesmo com a anulação, o 7-1 ficou muito marcante. Inclusive, a torcida do Mönchengladbach nunca vai esquecer isso. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que realmente a Inter pressionou aí, foi uma encenação do Bonizenha e nada aconteceu? Ou realmente foi um episódio lamentável, né? Uma agressão ao atleta? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, basta vocês curtirem aí o vídeo, se inscreverem no canal. E isso já me ajuda bastante. Também compartilhem com seus amigos esse fato muito curioso do futebol europeu. Muito obrigado pela atenção, meus amigos, e um abraço!